Boa noite para aqueles que estão acabando de entrar agora, para aqueles que não conhecem, sou Elias Washington, sou do suporte técnico do Magazine PR, sou também mecânico há mais de 20 anos, tá? E sou aquele quando há qualquer dúvida, você pode estar ligando, tanto antes de instalar o Magazine PR, como na hora de instalar o Magazine PR, assim também como depois que instalar o aparelho, ok? Então, quando você há dúvidas que surgirem, vocês com relação ao GPR, vocês podem estar perguntando para mim, ok? Vamos lá? Max GPR. O que é o Max GPR? O Max GPR é o aparelho da Timol que vem com três objetivos básicos, né? Máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases poluentes. Ou seja, além de economizar combustível, ele aumenta a potência e o torque e não carboniza, tá? Quando você adquire o Max EPR, você recebe na sua casa esses dois aparelhos, o ionizador, que é a parte principal do Max EPR, tá? E o jateador, que é quem ajuda a manter a pressão estabilizada na flauta. Quem ioniza o combustível é esse aqui, tá? 100% dos carros pega esse. 99, 95 a 99% dos carros pega esse aqui, ok? São pouquíssimos carros que não pegam o jateador, certo? E qual é a função do MaxEPR? O MaxEPR ele promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campos magnéticos potentes. Ou seja, o que o MaxEPR faz é quebrar a resistência que o combustível, que é líquido, tem de se misturar com o oxigênio, tá? Se a gente olhar desse lado esquerdo, a gente vê o combustível todo grudado. Esse combustível, quando ele cai na cama de combustão, ele tem dificuldade para se misturar com o ar que vem da atmosfera. No momento que ele passa pelo aparelho, pelo nosso aparelho Max EPR, veja que modificou as moléculas de combustível, ficaram organizadas, ficaram oxigenadas, e dessa forma aqui, mais de 90% do combustível é queimado na câmara de combustão, certo? Quando não se usa o Max EPR, dessa forma aqui, só queima 30%. O restante é desperdiçado. Então, o Max EPR trabalha na aproveitamento de 70% do combustível que é desperdiçado, ok? Quando eu uso o Max GPS, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor, tá? Então, esse combustível que é desperdiçado, ele é reaproveitado pelo Max GPR. Quando uso o Max GPR, mais de 90% do combustível é queimado no motor, ou seja, não é mais desperdiçado, por isso que há o aumento da potência do torque, ok? O Max GPR também protege o catalisador. Por que ele protege o catalisador? De que forma ele protege o catalisador? Simples. Antes queimava 30% do motor, o combustível, o restante ia ser queimado no catalisador para não ser jogado na atmosfera. No momento que você instala o Max EPR, 90% do combustível queima dentro do catalisador, dentro do motor, para gerar força motora, restando um pouco menos, 10%, para ser queimado aí no catalisador. Dessa forma, o catalisador vai trabalhar aliviado, você vai ter sua vida útil aumentada, ok? O MaxGPR aumenta a vida útil dos componentes internos do motor, porque diminui consideravelmente a carbonização interna. Lógico, se ele não carboniza, todo o óleo que lubrifica as partes internas do motor, seus componentes, elas vão estar aí com óleo mais limpo e, consequentemente, vai ter aí a sua vida útil mais longa, não é isso? A Timor de lançar o Mazepé fez alguns testes. E um dos testes foi comprar um carro zero, rodar 200 mil quilômetros e abrir o motor. E foi constatado que não tinha carbonização interna. Ok? A Timor também fez o teste também num aparelho chamado dinamômetro, na cidade de São Paulo, numa empresa com o nome Matscar, que faz o teste aqui. E a empresa emitiu esse laudo, confirmando o quê? Que seu Max EPR está aqui, e com o Max EPR aqui, ó. Houve um aumento na potência e no torque. E o carro foi um C4 Lounge 2.0 2014, o ano que foi lançado o Max EPR, em 2014.
A Timó também lançou em tanque alternativo, tá? Colocou no tanque alternativo e foi ver no dia a dia. E foi confirmado mais uma vez que o Max EPR tinha sua eficiência comprovada. E quais são os carros que pegam o Max EPR? Com injeção eletrônica, né? Ou seja, carros carburado não pegam. Álcool ou gasolina, certo? Carro a diesel, por enquanto, não. Veículo de 1.0 a 2.0, ou seja, 2.2 acima, 2.4 não pega, tá? E os carros mais antigos que pega, sem turbina, tá? Os carros turbinados antigos não pegam, ok? Os carros turbinados hoje está pegando, são os novos, 1.0 a tracker, né? A gente já está instalando, está funcionando. Mas, em geral, carro sem turbina pega o Maxi PR, com turbina não pega, ok? Carro turbinado. A Timol tem a sede em Uberlândia, Minas Gerais, onde fabrica e distribui o Maxi PR. Então, a empresa que ela tem sede própria, né? Ela é nacional, apesar de hoje ter mais de 18 anos de mercado e está em mais de 20 países, ok? Então, essa é a Timol, que lançou a partir de 2014, mas ela tem mais de 18 anos de mercado, ok? Esse é o suporte técnico, né? Você pode estar ligando para pegar qualquer informação, tanto antes da venda como pós-venda, né? A gente está sempre acompanhando aqui, tirando todas as dúvidas do mecânico, consultor e também do cliente que está utilizando o Max EPR. A Timor é a única empresa do segmento que está cadastrando e treinando os mecânicos em todo o Brasil para a instalação do Max EPR. Hoje são mais de 140, 150 com a gente, tá? E na cidade onde ainda não tem o mecânico cadastrado, o suporte técnico, que sou eu, tá? Através da chamada de vídeo, orienta a instalação com o mecânico de confiança do cliente. Ou seja, você pode levar o Max EPR para qualquer lugar. Que lá o mecânico, o ajudante mecânico, o eletricista, né? Todos conseguem instalar o Max EPR com a orientação do mecânico, ok? São mais 150 com a gente, mecânicos, como eu falei, né? Tá marcando 130 aí mais. Hoje mesmo já entrou mais um, amanhã vai entrar mais outro. Para a semana vai estar entrando mais outro. Então, está sempre entrando mecânicos novos, sendo treinado por mim na terça-feira para instalar os aparelhos do consultor, tá? Então, o projeto MaxIP é um projeto grandioso. Tem centenas e centenas de consultores, centenas de mecânicos, né? E todos em prol do projeto MaxIPR, tá? E a Timó também tem um site exclusivo do MaxIPR, tá? Esse site, ele conta a história do MaxIPR, tabela de economia, né? Tem depoimentos. Então, tudo que você quiser, tem um site próprio exclusivo do MaxIPR, ok? Pessoal, alguma dúvida com relação a esse magnífico aparelho? Pode perguntar agora. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, tá? Além do site, pessoal, tem o meu canal do YouTube, Mecânico Espaço 40 Espaços Segundos, tá? Lá tem mais de 50 vídeos de instalação, depoimentos, falando sobre Max IPR, assim também como dicas de mecânica, tá? Então você pode chegar lá também, pode estar vendo aí, tá bom? Qual a garantia desse aparelho? Ele tem 1 ano de garantia, mas a vida útil é mais de 5 anos, tá? Então, sou Pedro Vitor, convidado da Mari. Beleza, Pedro Vitor? Seja bem-vindo e pode fazer suas perguntas, tá? Meu nome é Deise, o convidado da Giovana. Seja bem-vindo, Deise. Carro novo, pode instalar o Max EPR? Lógico, deve, né? Max EPR não perde garantia, porque esse aparelho ele não mexe na originalidade do carro, tá?
Esse aparelho apenas abraça a mangueira e, com o processo da ionização, ele faz aquele trabalho com o combustível, que é deixar ele ionizado, ele ioniza o combustível, né? Hoje é tendência mundial, né? Hoje os chineses estão aí trabalhando a fundo para ionizar o criptônio, né? E outros gases aí nobres, que é para as aeronaves, né? Gases que sejam limpos, não polua, né? Então, isso a NASA já usou há muitos anos atrás e a ionização do combustível é uma realidade. A Timol, lógico, saiu na frente e conseguiu desenvolver esse aparelho que a cada dia nos surpreende cada vez mais com a sua qualidade, tá? O pessoal não quer fazer pergunta, todo mundo já aí, todo mundo aí já craque, né? Hoje a gente recebeu aí muitos depoimentos, muita instalação, né? Então, graças a Deus, o Max EPR está com força total aí. O Max EPR está um show, né? E a gente, no treinamento mecânico, a gente treina o mecânico, informa o mecânico, certo? Quando o Max EPR não está funcionando no caso do cliente, o que está acontecendo? A gente já sabe que o que está acontecendo é ou é falta de revisão, ou combustível ruim, tá? De quanto em quanto tempo precisa fazer alguma revisão? O Max EPR não precisa de revisão, tá? Uma vez instalado, você só troca quando for substituir de veículo. Você pode tirar para colocar em outro veículo. É só mecânico cadastrado que pode instalar? Sim, a não ser que seja um ajudante de mecânico muito bom, ou uma pessoa que já faça serviço pequeno, serviço de mecânico, que não tem como profissão, mas que faça o serviço de mecânica. Mas aí tem que ser instalado com a chamada de vídeo comigo, tá? Tá bom? Vendas na internet, ou seja, Max EPR não vende Mercado Livre, mas se você achar algum lá, vai saber que esse aparelho não tem garantia, esse aparelho aí, não, mecânico não pode instalar, o mecânico cadastrado não vai instalar esse aparelho, porque nós não sabemos a origem do aparelho, tá? A Timol não vende no Mercado Livre e nem outro aplicativo, tá? E nem outro e-commerce, só no dela, tá bom? E através dos seus consultores e os mecânicos, tá bem? O mecânico não paga o cadastro, tá? Mas é claro, está perguntando quanto é para cadastrar o mecânico não paga, tá? O treinamento de mecânica é totalmente gratuito. E a Timol paga ao mecânico R$ 60 por instalação do mecânico cadastrado, tá? Quem ele for cadastrado, a Timol paga R$ 40, tá bem? E o cadastro de mecânico é muito simples, é o mesmo cadastro de consultor. A diferença é quem ativa o cadastro, o treinamento comigo e a instalação do Max IPR, ok? Francisca e Juscelino, pode perguntar se o microfone tá fechado? Abre aí, pronto, pode perguntar. Boa noite, tudo bem? Todo mundo aí, tudo certo? Boa noite, tudo certo? Eu sou de São Bernardo do Campo e a minha esposa já é cadastrada já faz parte da Timó, né? Franqueada. Certo. No caso, eu não sou franqueado, eu sou mecânico formado em linha diesel, em linha leve, pesada, máquinas agrícolas. E eu tinha uma pergunta para fazer. Duas perguntas. A primeira com referente ao carro, né? É preciso trocar vela, filtro, cabo de vela, trocar bico injetor, limpeza de bico injetor quando for montar o Max EPR ou não precisa? Olha, existe aí uma confusão grande. Por que que deve trocar a vela e fazer algum serviço? Quando as revisões do veículo estiver atrasada.
Só que hoje, para você achar um veículo em dias, é difícil, né? Você trabalha como mecânico que nem eu, a gente sabe que quando chega o carro para fazer uma revisão, ele já passou 4 vezes de fazer, né? Então, quando você vai instalar o Max EPR e você quer uma eficiência melhor do aparelho e tiver com as revisões vencidas do carro, não é obrigatório porque você vai instalar o Max EPR. Não. É porque se seu carro estiver em dia, é só chegar a instalar. Se comprou um carro hoje, novo, com 20 mil, 40 mil quilômetros, só botar o Max EPR, pronto, está resolvido. Agora, os carros antigos, que tem mais de 200 mil, nunca trocou a sonda lambda, o fabricante recomenda a cada 140 mil, mas no nosso país aqui, quando dá 100 mil, a sonda lambda já está já ruim, está com muita suficiência, né? Então, a gente recomenda que se troque, que se atualize o carro, né? Porque um carro com suas revisões em dias, se deixa com relação ao carro que não está, ele deixa por ano mais de 4 ou 5 mil reais de prejuízo. E essa consciência, muitos mecânicos não passam para o cliente, tá? Principalmente a sonda lambda. O que eu tenho pegado de carro com sonda lambda vencida é um absurdo, né? Sonda lambda chegou 130 mil, é trocar, não tem o que se ver, né? Trocar. Essa semana eu, inclusive, postei no meu canal do YouTube, inclusive botei também nas transmissões, e eu coloquei lá o teste que a gente fez aí, um mecânico fez, mandou para mim, eu pedi a dica para ele, também fiz o teste aqui com o multímetro com relação à sonda lambda, né? Você vê no multímetro, quando o carro não tem a sonda lambda boa, você vê que você acelera o carro, ele começa a trocar de números e, de repente, ele zera, oscilando, deixa a gente ter 400 minibar e para. Por quê? Porque ali ele está com a sua eficiência comprometida. Ele não vai dar a informação correta à central eletrônica, ao sistema de injeção. E hoje o principal peça para economizar combustível e proteger o catalisador dentro da injeção eletrônica é a sonda lambda. A sonda lambda hoje considera uma das principais peças do sistema de injeção eletrônica. E muitos mecânicos, por não conhecer, por não ter treinamento, por não estar observando os carros, passa despercebido. Entendeu? Agora, se o carro tiver em dias, pode só colocar mais IPR. Agora, É, não tendo em dias, o que é que você faz? Já aproveita e já faz a revisão e instala no aparelho. E vai ter duas economias, do aparelho e da revisão. eu vou até instalar no meu carro. Tem uma Palio Candy. Esse negócio da sonda lambda aí, você tocou agora em mim. Eu peguei uma Palio Candy, ela tá com 240 mil. E eu tava indo aqui na rodovia Anchieta hoje e eu senti que ela não tá bem desempenhando bem. Ela deu até cortou um pouco lá, cortou, parou. Aí eu desliguei o carro, aí ela funcionou normal. Mas agora que eu lembrei, a sonda dela não tá muito boa mesmo, não. Tem razão. Pronto. E vou te falar outra coisa. Se a sonda da lambda dele não tiver boa, provavelmente o seu catalisador está queimado. Porque a única proteção que tem da sonda de proteger o catalisador, a única peça é a sonda lambda. Porque a sonda lambda informa a central eletrônica, né, para ela baixar o atuador. O que é atuador? Os bicos injetores. Olha, aqui chegou muito combustível, baixa aí. Ah, travou o combustível aqui, travou um bico aberto aí. Aí a central eletrônica vai identificar qual o bico está travado aberto e vai travar. E vai desligar o bico, certo? O que pode estar acontecendo com você é isso. Excesso de combustível, ela deve estar gastadeira, com certeza, Tá? né? Isso aí a gente já sabe aqui de cor. Você já me disse, eu já sei de cor aqui. E É, já se apareceu lá, tá o bico. Tá, aparece o bico lá, injetou no painel lá. Acionado, pronto, viu? É isso mesmo. pronto. Então, com certeza, o bico injetor, um do seu bico injetor, ele está travado aberto. Isso para você não quebrar o motor, o que é que o carro faz? Ele começa a falhar e até apaga. Aí você bate na chave, ele começa de novo. Quando ele começa a registrar, aí ele vai e vai falhando, porque ele travou um bico, para o bico não jogar combustível direto e não travar o motor, certo? Então é E eu, necessário você fazer o quê? Troca da sonda lambda, tirar o bico injetor, mandar fazer a limpeza e medir a estanqueidade do bico, tá? E a vazão. Ver essas duas coisas, você substitui. Provavelmente você vai substituir um bico ou, no mínimo, uma limpeza aí para ver se ele corrige, tá? Porque senão é, você pode quebrar o motor. Como é que você quebra o motor? O bico joga muito combustível. No momento que o pistão levanta para
da taxa de compressão Da e calça não hidráulica. acha da calça hidráulica, exatamente, porque ele acha que a água, o combustível é líquido de uma pedra. É isso Então ele mesmo. bate em cima, tora o eixo embaixo, a biela tora, É, entendeu? exato. E já vi casos de quebrar até eixo aí ou estourar a cabeça de pistão. Então, corrija o mais rápido possível, tá? E esse carro seu deve estar mais de 200 mil rodado, não tem? Tem, é uma Palio que ainda estava parada há um tempo e eu peguei de uma pessoa aí e eu preciso fazer a revisão. Por isso que eu perguntei do Max EPR, porque eu vou instalar, mas primeiro tem que fazer todos esses parâmetros. Eu vou fazer uma viagem para Natal agora e eu vou com esse carro, eu tenho que fazer toda essa revisão e eu vou instalar o Max EPR nele. Pronto. Para você ter ideia, se você conseguir fazer essa revisão desse carro, né? Se as velas também você não trocou, troque os cabos de vela. E se tiver condição, troca o catalisador. Porque essa viagem que você der aí, dependendo da quantidade, da quilometragem que você rodar, o dia que você gastar com combustível jogando fora, sem fazer essa revisão, você recupera. Entendeu? Então, combustível você gasta todos os dias. Se você gastar aí 1.000 reais de combustível por mês, um exemplo, 20% da economia dá 200. Durante o ano, dá 2.400. Durante 10 anos, dá 24 mil reais. Só você ter ideia da importância que é o combustível. E muita gente não se atenta a isso. Ok? É, Mais uma é, pergunta? sim, mais uma pergunta. Para eu me cadastrar, como é que eu faço para. Sua esposa vai te cadastrar o seu um pré-cadastro normal, como se fosse um cadastro de franqueado. Uhum. Ela escolhe a franquia e tudo. Só que na hora dele fazer o pagamento, ela vai informar, vai estar informado lá que é mecânico. E vai passar o contato para mim e vai passar o ID gerado para sua líder, né? Ela vai encaminhar lá para a Timol e o seu cadastro, seu contato vem para mim, eu já começo a adicionar aqui e mandar aqui dicas de mecânico todos os dias, tá? Certo. E aí outra pergunta também. No caso da linha pesada, como eu trabalho com mecânico de escavadeira e trator de esteira, patrol, a linha diesel não tem mais, não tem o Max EPR, né? Algumas pessoas perguntam para mim. Por enquanto não, mas a vantagem do MaxiPé para o diesel é que ele soluciona aquele problema do enxofre, aí já sabe, tá? Informação aqui para vocês que eu não poderia nem passar, mas ele resolve o problema do enxofre, ou seja, ele quebra o enxofre e o bico não consegue entupir mais, entendeu? Uhum. Você sabe que o problema de carro a diesel hoje, eletrônico, é o entupimento dos bicos, né? Então, qualquer Exato. sujeirinha tapa o bico e aí o sistema cai inteiro, porque o, o próprio, o próprio sistema de injeção eletrônica a diesel, né, no software já colocaram. Qualquer bico que travar, ele derruba o sistema inteiro. Aí você tem que fazer o quê? Limpeza de flauta, limpeza de bico, dos bicos, né? Mandar fazer retificar os bicos, tirar tanque, lavar tanque, trocar o fio de combustível. Ou seja, se gastar aí, se for no Hilux, uns 12 a 14 mil reais. Se for no concessionário, você gasta uns 20, né? Outro dia eu peguei um motor diesel, era um Q20B, era até de uma máquina, já estava parado há um tempo, né? Aí a pessoa lá, o proprietário, pediu para mim verificar como é que estava a compressão do motor. Eu fui lá, verifiquei e estava boa. Aí ele não pegava, né? Eu falei assim, olha, eu não sou bombista, né? E também nunca trabalhei com bico. Mas como eu tinha assim Uma um noção, uma noção, eu peguei e abri o bico. Sabe o que tinha dentro do bico, nas ponteiras? Como se fosse um gel. Como se fosse uma liga, sabe? Aí foi, eu liguei para um amigo meu, ele falou, não, esse problema aí acontece porque o diesel, ele resseca e conforme tem, vira uma conforme, graxa, é isso. vira uma graxa aí, entendeu? Por isso fica em Isso. troca, né? Por causa E aquele os bicos, e os bicos, o bico injetor, eu tomei um curso em São Paulo e a gente tem laboratório de Salvador de bico injetor, ele, até o seu calor da sua mão, quando você estiver montando o bico, se você pegar com a mão, não for com a pinça, né, porque o laboratório ele é todo no ar-condicionado, se você pegar e for colocar a agulha do bico injetor, ele não entra. O calor da sua mão altera o grau e já muda a medida do bico, para você ver o tanto que é fino aquilo ali. Entendeu? É. Então, todo motor que você for funcionar e ter mais de 6 meses parado, trocou fio de combustível, limpou tanque,
Antes de você funcionar os bicos, tira os bicos fora, os canos dos bicos, funciona, deixa ele jogar aquele um pouco fora, entendeu? E pronto. E aí é botar para funcionar. Aqui a gente faz isso. Tá, beleza. É isso Beleza? mesmo. Muito obrigado pela informação. Pronto. Qualquer coisa já pega aí, peça para sua esposa, que ela é consultora da Timol, ela é representante da Timol aí na sua cidade, que ela mande o seu contato para mim. Ela deve ter o meu contato aí, né? Que todos os consultores têm, o suporte técnico. Ela manda para mim e aí eu já lhe adiciono aqui na lista de transmissão dos mecânicos. Aí a gente vai fazer um treinamento terça-feira, geralmente às 9 horas da noite. E aí eu já passo para você todas as dicas do Max IPR, um treinamento mais aí técnico, tá? Inclusive, tem uma cidade aqui em Taubaté que eu estava prestando serviço lá numa empresa lá de manutenção daquelas. Você sabe aquelas máquinas Forwarder que corta eucalipto? Sei. Eu fazia manutenção nas máquinas dessa lá e eu conversando, sabe, no telefone com outras pessoas, falando do Max CPR, né? Aí, por acaso, assim, o dono escutou, o dono da empresa, né? Aí já ficou interessado. Aí eu tinha essa dúvida, né? Falei, ó, vamos perguntar para um especialista se a respeito da linha diz, né? Mas tá bom, foi explicado já. Vou passar para Pronto. ele. Tá Fechou. Qualquer coisa tá às ordens, viu? bom, obrigado. Obrigado aí pelo comparecimento, pela visita e agora já vai se tornar aí mecânico da Timor. A gente vai ter um treinamento aí leve, tranquilo, mas um treinamento bem técnico mesmo, porque o conhecimento de injeção eletrônica não é difícil, mas tem que se dedicar. Eu, quando surgiu a injeção eletrônica na minha oficina, tinha vários mecânicos trabalhando comigo e eles não queriam mexer com a injeção eletrônica porque achavam que era bicho de sete cabeças, né? E a injeção eletrônica não é bicho de sete cabeças, ela serve para você não quebrar o motor, serve para não gastar combustível com excesso, serve para queimar certinho, serve para você direcionar a injeção do jeito que você quiser, entendeu? Então, a evolução da injeção eletrônica, dessa que a gente usa no dia a dia, foi muito boa, né? Lógico que é diferente da esportiva, né? É diferente, mas é uma injeção eletrônica boa, né? E a gente já sabe que a injeção eletrônica tem agora já com 3 ou 6 bar, já estão até com 3 bar de pressão, né? Imitando o sistema diesel, né? A injeção, os carros novos estão vindo agora, estão vindo dessa forma. Então, a evolução da injeção eletrônica, digamos assim, que a primeira tempo da injeção eletrônica foi muito bem-vindo e agora, com essa nova evolução, está melhor ainda, né? Buscando sempre o quê? Economia e menos poluição, tá? Pessoal, mais alguma pergunta sobre Max IPR? O pessoal hoje não quer perguntar, só querem me ouvir. Perguntar, pessoal, porque se não me perguntarem, para mim vai estar tudo bem, está tudo certo. Aí eu vou só mandar faturar os Max IPR em nome de vocês e pronto, e já é, né? E na hora de instalar e passar para o cliente, você vai ter dificuldade. Então, a hora é essa, tá bem? Pessoal, qualquer dúvida, no, você pode me chamar no meu zap do suporte técnico. Qualquer dúvida com o cliente, com o mecânico, tá? O consultor, você pode estar me chamando, tá ok? Se o Francisco quer fazer mais uma pergunta, você não baixou a mão aqui, tá? Levantou a mão de novo. Vou fazer uma pergunta sim. Tá me ouvindo? Ouça, Francisco. É que eu comprei a sonda lá do meu carro, para pôr no meu carro hoje, e o conector não deu certo, porque o meu carro é 2014, 2015 e o conector dele é preto, né? Aí eu falei pro cara, o conector é preto, os cabos é dois pretos, um branco e um azul. Aí o cara me mandou o conector cinza, com dois cabos brancos, um preto e um azul. Aí não deu para me colocar na trocação da lâmpada do meu carro, para poder colocar o Max CPR nele. E carro é do senhor? É uma Spin 2014,
fabricação 2014, modelo Sei. 2015. A Spin 2014, o fio cinza, ele é negativo. O fio preto, ele é positivo. Hum. Os outros dois é de sinal e um é da resistência do catalisador. Simples demais. E tem que Eu identificar no falei seu que o carro. conector não deu para conectar igual que o que tá nela. O conector, né? A formato, né? É, o formato do conector. O conector que veio era maior um pouquinho. Na minha época, o sistema era bruto. Cortava tudo e ligava o fio direto e já é. Ou É, se não né? fazia os conectores, mas hoje é tudo, tem que ter tudo 100%, né? Aí é fácil É fazer a verdade. ligação. Mas é só trocar, substituir e mandar colocar outro. Você pedir o outro que É. vem lá. Eu vou pedir, mas amanhã é feriado. E ele falou que vai. Eu fui lá agora no final da noitinha, que eu estava no serviço, parceiro. Ele falou que você vai pedir outro, só vai chegar sexta-feira. Ah, E que eu tranquilo, quero então. colocar, que eu quero colocar o MaxiPR depois que eu trocar a sonda lâmina do meu carro. Isso. E pode pedir para ele passar o scanner, você ouvir o tempo de injeção, antes com a sonda lambda velha, e depois que você instalar a sonda lambda nova, e depois você colocar o MaxiPR. Só para você ver as três diferenças, uma vez escadinha. O tempo de injeção baixar, baixar, baixar novamente, né? Ok? Beleza, ok. Tranquilo. Seu, seu Francisco Juscelino queria fazer a pergunta? Ah, sim, senhor Eliseu, eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta com respeito ao osciloscópio. É, É, tem alguma mudança no osciloscópio se eu colocar um osciloscópio no... Por exemplo, o cliente, às vezes ele pede para passar um osciloscópio, altera alguma coisa na escala, não? altera. Você bota o Max IPR ou quanto bota o Sonda Lambda? Você bota o Sonda Quando, Lambda, você vê a diferença na hora. quando coloca o Max EPR no... Se você botar o osciloscópio, você vai conseguir pegar o sinal, se eu não me engano, 12 volts, tá? Uhum, 12 volts, agora você vai ter que enquadrar o resto aí, para ficar melhor para você. Eu, que o meu já estou na base do óculos, né? Aí eu certo. boto uma escala bem grande, né? Que é para mim ver. Eu só boto 2 volts, tá? 2 volts, que geralmente é 2 volts. Qualquer Uhum, coisa. Você botou 2 volts, escolhe a escala que o senhor consegue enxergar, né? Lá a energia, você vai botar AC, se eu não me, é AC no osciloscópio, né? Que é energia contínua, né? AC. isso. Se eu pegar o, você pegar o tempo de resposta da sonda lambda, tá? Aí Tá você bom. vai ver o tempo de injeção, você pode até gravar, né? Pausar e gravar, e depois você bota a, o Max GP, a sonda lambda, você faz bem o processo e bota o Max GPS do processo, que vai ver que as mudanças, entendeu? Eu pego Tá aqui bom. no multímetro eu pego, eu boto ali, eu pego o sinal, eu boto no 2, né? 2 volts, né? 2 volts mesmo. Isso. E, e boto ali o multímetro, a parte vermelha no fio preto, né? Que do, o preto da sonda lambda, ele é positivo. Aí eu coloco o vermelho do multímetro, furo ali com a agulha, vou no cinza, que é o negativo. Na escola 2 eu vejo ela trabalhar, certo? Quando eu vejo trabalhar, geralmente da tabu ela para 700, 900, sobe lá para cima, desce, entendeu? Certo. Ela fica trabalhando aí, vai para 10, para 100, para 300, ela fica oscilando muito rápido. Quando ela está ruim, você vê que ela chega a 400, não sobe mais. Ou se não, quando você acelera, ela desaparece o número. Aí quando você passa a volta, já sabe que ela está com a eficiência comprometida. Essa dica é de milhão, viu, Francisco? Você sabe, né? Você que trabalha com osciloscópio e com multímetro, essa dica é de milhão, né? Se quiser Eu sair no acredito assim treinamento, que eu acho que eu, eu sempre falei assim que o osciloscópio que ele é um princípio de tudo. Nem todo é, mecânico pode trabalhar com ele, mas é uma coisa excelente.
Por exemplo, eu gosto de pegar os osciloscópios quando realmente precisa, sabe? Às vezes eu vou pegar uma linha, é, o, o- por exemplo, eu passo o scanner, vai dar lá no bico é, que está com problema, né? Ou problema de ignição, qualquer coisa. Quando aparece dois, três códigos de falha, o que é que eu faço? Eu vou visualizar lá como está a peça. Se eu ver se que tem alguma o fio está cortado, está quebrado, eu já resolvo o problema. Quando eu não acho ali, aí eu boto osciloscópio. Aí eu boto, aí ele vai botando. Quando eu boto, já me na hora lá, onde é que está o defeito logo, né? Você vê logo lá que quando o bico começa a funcionar, você vê que ele começa a trabalhar de frente dos outros demais. Aí você pode ver que tem algum fio quebrado, algum fio cortado, está tendo um campo magnético ali envolvendo, entendeu? Eu peguei uma É, vez, eu peguei no pedal de acelerador dando aquele EPC no carro pequeno. Você dá pedal de aceleração e corpo TBI. Corpo TBI bom, pedal bom. E agora arrumei para a cabeça. eu vou até contar uma experiência que eu fiz uma vez. Aí eu gosto de inventar as coisas. E eu tinha um Gugel, né? Ah, E esse Gugel ele era carburador. E eu coloquei nesse Gugel um bico injetor nele. no carburador, ficou bom. Em Isso, cima, agora em você não cima dele, sabe, né? agora você não sabe o sinal que eu fiz para que o bico injetor abrisse. Agora é interessante mesmo. Aí você, o sinal você pegou aonde? Você Eu puxou, peguei o você pegou, sinal, o você fez. sinal eu peguei, sabe de onde? Sabe onde eu peguei o sinal? Ah, Eu peguei o sinal do. Ele é aquele sistema de distribuição. Ele é aquele sistema de distribuição que ele abre. ah, já entendi. Você roubou a corrente dali, né, rapaz? Eu roubei a corrente do. Rapaz, vai preso, viu? Pois é, eu roubei a corrente dele, Você daquele pegou. sistema lá. Eu até esqueci. Ele é o distribuidor com. Ele tem até uma bobina do lado, até esqueci. Tanto tempo faz que eu até. É que você pegando o distribuidor, você pega também no tempo de injeção, né? Do tempo de ignição do carro, né? Porque Exato. o distribuidor ele só solta a faísca no tempo de ignição, ou seja, você botou o injetor para estar jetando no tempo do tempo da faísca, né? No tempo da faísca da vela, não é Exato. isso? Aí o Não é bico, assim? aí o bico abria. É. Ficou bom, o cara tem até. Quem é mecânico, tá ouvindo essa conversa nossa aí, tá vendo que é conversa de alto nível, né? De alto Mas nível. para consultor que está nessa conversa, tá achando chato para danar, mas isso mesmo, É o platinato, isso, é o platinato. platinado, o Isso, velho platinato. platinado. Na minha Exato. loja ainda tem um para vender, vende um em ano, todo ano eu vendo um, É verdade. entendeu? Aí você usou a cabeça, só pegou o pulso do bico, vazou ali para a corrente e Isso. saía para a ignição, também abriu o bico e injetou. Eu fiz um adaptador em cima, coloquei. Era até um bico injetor do. Acho que é do Fit On desse eletrônico, né? Coloquei em cima lá, travei ele, fiz o travamento, puxei o fio, um positivo para o Positivo do platinato, bico, um para o e platinato positivo e o terra. Pronto, quando ligava o carro, ele acionava, dava a partida e injetava dentro do carro. porque quando ele abria a corrente, quando ele abria a corrente para as velas, automaticamente está abrindo a corrente para o bico, Exato, né? Então, verdade. o bico vai trabalhar no tempo da ignição, Correto. né? É do tempo da ignição. Ele vai trabalhar um pouco atrasado, mas dá certo, porque ele Ah, tem que abrir no tempo da demissão, né? Então, exato, ele vai trabalhar no tempo da ignição. Mas mesmo assim, que não trabalha no tempo da ignição nenhum, como o carburador joga para todos, aquele que tiver lá no tempo da ignição vai receber o combustível. verdade. Fica na É. câmara, né? Não, e vem aprendendo, né? Olha aí, algo que eu já aprendi hoje aqui, né? Então, Verdade. essas dicas aí é de milhão. Deu uma de milhão, se eu dei outra de milhão para cá. Então, são Então, tem várias dois coisas que eu milhões. tenho.
tem outras coisas também. Tinha um amigo meu também que ele tinha um moedor de cana e era um motor antigo, nem lembro que marca era o motor, muito antigo mesmo. Era acho que um Multigome, parece. E o Multigome dele, ele dava, tipo assim, dava muito problema na ignição, né? Eu peguei, adaptei uma bobina de Fusca nele, também com esse mesmo sistema aí. E o cara, eu acho que ele moe cana até hoje com esse motor. É porque o sistema, o Fusca é motor 1.600, da centelha vai ser mais forte, né? É, exato. Mas é isso mesmo. Então, são coisas da mecânica. Quem entende da mecânica, eu digo todo dia. Quando o carro chega na oficina, o mecânico não pode ter medo. Qual é o problema? Tá? Botou o aparelho, disse não está o defeito. Se precisar desmanchar o carro todo de irmã, se precisar desmanchar o motor de irmã, o cara tem que meter a mão e tem que resolver. Porque, como diz o palestrante que me ensina todo ano, que me recicla, depois que for aprovado e o PIS cair na conta, a gente tem que resolver. A gente tem que dizer que a gente é mecânico, né? E é nessas horas que é a prova, não é verdade? Então, pessoal, obrigado aí, seu Juscelino, pelas dicas aí, pela contribuição, e vamos estar junto aí sempre, tá? Você vai ter linha direto comigo a partir de amanhã, quando estiver mandando um contato para mim, vai ter linha direto comigo para a gente estar trocando ideias, batendo figurinhas aí, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém levantou a mão, ninguém levantou a mão. Parabéns pela palestra de hoje. Quem é que está falando? Que eu não estou vendo aqui. É Quem é que está Giovana. falando? Bem. Oi, Giovana Mendes, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Como é que está o Pernambuco? Então, Tá tudo em paz, graças a Deus, né? tudo em paz. E eu convidei um amigo, falei sobre o Max DPR, e aí ele entrou na live. Depois eu vou saber dele sobre o interesse. Mas a palestra foi muito boa, obrigada pelas explicações. Pronto, perfeito. É porque o projeto Max EPR realmente é um projeto encantador, né? E a Timol é uma empresa grande, né? A Timol, quando ela fez o projeto do Max EPR, ela trouxe aí lucro para as pessoas que têm carro, que gastam muito combustível e também gasta pouco, né? Então, todos precisam de Max EPR, né? Então, se economizar aí R$ 200 por mês, já pensou? R$ 2.400 por ano, já é aí o emplacamento do veículo, né? E uma revisão, né? Pessoal, já estamos aqui chegando ao fim da nossa apresentação, né? Quero aqui agradecer a presença de todos. Um abraço ao meu amigo Juscelino do Rio de Janeiro, tá? Um abraço a Douglas, que está aqui também, né? Que hoje cadastrou mais um mecânico com a gente aí, né? E a todos que compareceram. Estamos aqui junto aí. Caso precisar, só dá um toque aí, Elias. Eu acho que ele vai estar aí respondendo qualquer pergunta, ok? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e sintam-se abraçados pela Timol, ok? Até quarta-feira que vem, com fé em Deus. Tchau.